Noite Alvinegra no ar. Primeiramente, hoje é um dia muito triste, né, para todos. O falecimento do Marcão, do Raiz Alvinegra, um cara muito gente boa. Eu tive a honra de conversar com ele diversas vezes. Ele veio aqui no canal na primeira mega live do John Textor. E eu fui no canal dele também, participei de lives, a gente trocava ideias pelas redes sociais. E infelizmente, Marcão faleceu hoje, vítima de uma doença, né, que é terrível. A gente só pode estar aqui desejando toda a força para a família do Marcão, para a esposa do Marcão, para o filho do Marcão. É um menino de 11 anos e muito triste. Foi justamente homenageado pelo Botafogo, foi justamente homenageado por todos, né, que possuem canais. Então fica aqui a minha homenagem pro Marcão, um cara que é imensamente do bem, um cara que tem um caráter gigantesco, que infelizmente nos deixou. Então, Marcão, fica com Deus, seja muito bem recebido por Deus. Eu sei que o seu lugar será ao lado dele. Um abraço para a família dele, para a esposa, para o filho. Que nesse momento de dor, Papai do Céu os abençoe totalmente. E momento triste mesmo para todos nós. E fica aqui o meu sentimento de tristeza, né, para a família do Marcão, pro Marcão, para todos, porque é um cara que não merecia ir embora tão cedo como ele foi. O nosso Botafogo tá num momento complicado, né? A gente passa por um momento triste, né, de desempenho técnico, tático, uma eliminação vexatória no Campeonato Carioca, em um momento que a gente precisava de uma reação, e o time não tem uma reação. Na próxima quarta-feira, provavelmente no Espírito Santo, né? Tá quase definido que o jogo seja lá em Cariacica, como foi a partida contra o Resende. O Botafogo, ele novamente terá uma final. Ainda tem essa definição do técnico Luiz Castro, que o John Textor está realmente refletindo se vai demitir ou não. Mas eu preciso falar desses dois personagens, John Textor e Tairo Arruda. O Tairo, como ele próprio disse na entrevista que foi concedida ao Fogão Net, que ele fez a tradução ali para o John Textor, de que ele estava ali no modo tampão, né? Vamos colocar assim, até que o Botafogo achasse um CEO para trabalhar no clube. E o John Textor tem várias equipes, mas neste momento é necessário que ele venha ao Brasil. Nesse momento, ele precisa vir ao nosso país, ele precisa aparecer. Não adianta, neste momento, a gente entendendo o que é o futebol, o Textor tentar ajustar tudo dentro do Botafogo através de notas, através de outros detalhes inferiores, né? Tentando simplesmente colocar conversas pelo WhatsApp, como o próprio André Mazuco disse ontem, após o jogo contra a Portuguesa da Ilha. Neste momento não adianta isso. Nesse momento o John Textor precisa vir ao Brasil. Nesse momento o Tairo Arruda precisaria falar, conversar. Ele deu uma entrevista na última semana falando os pontos que estão acontecendo, a parte financeira, como seria importante a recuperação extrajudicial para o Botafogo. Hoje é o CEO do Botafogo. Ele é uma pessoa que tinha que também conversar, que tinha que falar, tinha que vir a público. Falando dessa parte que tem incomodado muito o Botafogo, que é a parte financeira. O clube até lançou uma nota oficial, vou falar sobre isso dentro do nosso giro de notícias ontem a respeito das dívidas, mas ele tinha que ser um pouco mais explícito a respeito de todos esses detalhes que estão acontecendo sobre o Botafogo, de todas essas dívidas, por que está acontecendo, se é má gestão, se o Botafogo está voltando ao que era há um ano e meio, com muitas dívidas, com penhoras, e porque o clube não está pagando os empresários, que isso tem dificultado nas negociações, entre outros pontos. E o John Textor, o próprio disse em alguns momentos, e o próprio presidente do clube, Dorcésio Melo, já também externou, que mesmo comprando outros clubes, ele coloca o Botafogo como o querido dele, né? Como a personificação, como o trabalho que ele quer mostrar, a sua case de sucesso. Mas infelizmente o Botafogo, neste momento, futebolisticamente, está sendo uma case de fracasso. Porque, ainda mais nesse começo de 2023, a decisão sobre o técnico Luiz Castro, ela é importantíssima. Porque se você tem um treinador que não está dando conta, não está fazendo o time funcionar, e talvez você pela segunda vez, ano passado deu certo no Campeonato Brasileiro, o time fez alguns bons resultados, mas esse ano a gente volta de novo para uma espiral negativa. E será que o Textor vai manter o Luiz Castro à frente do Botafogo por mais um período? Mesmo assim, continuando ou não com o Luiz Castro, não seria justo demitir o técnico português pelo WhatsApp, pelo telefone? Seria justo você ter, apesar dele ter contratado o Luiz Castro pelo telefone, seria justíssimo ele vir ao Brasil para conversar com o Luiz Castro, conversar com o Mazuco,
ir a Botafogo TV, dar uma satisfação para o torcedor. A presença do John Textor seria fundamental neste momento. Eu acho que só assim nós teríamos, digamos que, uma resposta para tudo que tem acontecido dentro do nosso Botafogo. Mesmo com críticas que poderão acontecer, xingamentos nos comentários, nas publicações dele, eu acho que seria fundamental a presença do John Textor. Eu acho que ele não pode se omitir nesse momento. Há muitos anos a gente sempre colocava presidentes omissos, diretores de futebol omissos que o Botafogo teve, técnicos omissos. O John Textor não pode entrar nesse ponto de ser também uma pessoa omissa. Mazuco disse que eles estão em contato diário, mas nesse momento não basta. Eu já falei isso aqui várias vezes, repito, não basta isso aqui. Eu acho que agora é físico, presença. O torcedor botafoguense saber que o John Textor está aqui no Brasil. Porque para muitos dá a impressão que ele largou o Botafogo. Depois que comprou o Lyon, o foco dele é o Lyon e o Botafogo virou terceiro, segundo plano dos seus projetos, das suas ações, das suas operações. E vendo isso, e ele não vindo no Brasil, para quem tem esse pensamento, fica uma coisa meio que forte, né? Consolidada, como se estivesse afirmando isso, né? Como se ele fosse realmente não estivesse ligando para o Botafogo. E se ele aparecer aqui no clube, se ele colocar uma nota oficial, se ele se comunicar bem com o torcedor, e ele sabe se comunicar bem, ele sabe falar com o torcedor, eu acho que pelo menos esse ponto de uma omissão seria aliviado. Mas decisões precisam ser tomadas urgentemente. A situação do Luiz Castro ela não pode demorar muito tempo. Tem uma partida quarta-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Brasiliense. No meu ponto de vista, acho que o Botafogo deveria ter uma definição a respeito do Luiz Castro antes dessa partida pela Copa do Brasil, para você ter um período, alguns dias de uma mudança e para você conseguir contratar um técnico e ter uma nova pré-temporada, porque você teria tempo para uma nova pré-temporada para você contratar jogadores. Se você for confiar no trabalho do Luiz Castro, aí tem que confiar mesmo, porque não adianta você ter dúvidas sobre o trabalho, dar partidas da Copa do Brasil e da Taça Rio, e se acontecer um vexame, você demitir e aí já tem um Campeonato Brasileiro novo logo em seguida. Tem que ser agora ou não tem que ser agora. Não adianta esperar a Taça Rio. E o Textor tem que ter essa atitude. Eu acho que as atitudes dele são imediatas. Vir ao Brasil, conversar com todos dentro do clube, ter uma atitude realmente de dono, de líder, estando no dia a dia ali do clube, conversando com os jogadores, colocando realmente os pontos. O Tairo Arruda, como o CEO do clube, né, se é que a gente pode colocar assim, ele é diretor-geral da SAF, ele também tinha que expor o que está acontecendo, porque ele está no dia a dia, colocando a parte financeira, ele que está sendo responsável por vários pontos. Ele também tinha que explicar para o torcedor todos esses pontos. Olha, a gente está com esse problema em relação a essas dívidas, é por causa disso, disso. Colocar mais abrangente, falar, fazer perguntas e respostas na Botafogo TV. E a vinda do Textor seria fundamental, acho que para amenizar alguns pontos dentro do Botafogo. Pelo menos eu enxergo assim. Acho que o Textor não vir para o Brasil é algo gravíssimo. Ele precisa vir. Nesse momento, acho que o WhatsApp, ligações não funcionam. A presença física seria fundamental, até mesmo para mostrar que realmente ele está ali, junto com o Botafogo. E a contratação do CEO, de um CEO para ser a sua voz aqui dentro do Botafogo, acho que é fundamental. Ele disse que estavam ali em reta final, na entrevista lá do Fogão Net, mas até agora o Botafogo não contratou esse profissional. E a vinda de um CEO ajudaria demais, para você mesmo tendo, até o exemplo que eu usei ontem na live pós-jogo, você tem uma loja, o CEO, vamos colocar, é como se fosse o gerente. Você tem o dono da loja, o gerente. Quem comanda tudo quando o gerente não está aparecendo e tem ali a autonomia é o gerente da loja, que seria um CEO do futebol. E claro, se você precisa de fazer alguma coisa mais grave, mais importante, você tem que ter a anuência do dono. Mas você precisa de um CEO, precisa de alguém para estar comandando a estrutura do Botafogo. Então, são esses pontos que eu quero falar com vocês em relação a esse Noite Alvinegra. Noite Alvinegra um pouco para baixo, né, em relação ao que aconteceu com o Marcão, mas estamos aqui para dar sempre a nossa opinião. Fica com Deus, gente. Vai com Deus, Marcão. Que Deus te abençoe. Deus cuide da sua família aqui na Terra. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Fui.